Por isso eu te convido nesta noite, nesse dia, a abrir a palavra de Deus comigo, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 53. É uma passagem, eu creio que muito conhecida por todos os cristãos, né, deste mundo, deste planeta. Né? Isaías, o profeta Isaías, capítulo de número 53. Eu vou ler aqui alguns versos com vocês para a vossa meditação. Preste muita atenção no que Deus quer falar através da sua palavra, comigo, com você, conosco, aqui nesse dia, nessa noite, em mais um culto, em mais um domingo aqui, na presença do Senhor Jesus. Vamos à leitura, Isaías 53. Vamos ler aqui do verso número 3 em diante, verso 3 a seguir, amém? Diz assim que Jesus, né, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois isso levou o pecado de muitos, né? Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui. Graças a Deus. Irmãos, essa passagem está falando aqui sobre o nosso amado Salvador Jesus Cristo e tudo aquilo que iria acontecer em sua vida aqui na terra. Olha, o centro do Evangelho, não é? A mensagem da cruz, o fato mais importante da história da humanidade é a cruz de Cristo. A cruz, ela estava na agenda de Cristo, não é? Ele já sabia, mas em nenhum momento ele recuou daquela cruz, não é? Voluntariamente ele se esvaziou,
ele se despiu da sua glória, né? Ele deixou do céu, ele desceu ali do céu, de onde ele era adorado por seres celestiais, pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins. Ele abandonou toda a sua glória ali no céu e ele desceu e ele se encarnou, ele se fez carne, ele nasceu em nosso mundo, no planeta Terra. O próprio Deus chamado Jesus Cristo, ele desceu a essa terra e ele se fez homem, como eu e você que me assiste nesse dia, nessa noite. Jesus Cristo se encarnou, ele se tornou carne, ele tornou-se homem, ele tornou-se servo, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi cuspido e ele foi morto, ele foi crucificado naquela cruz ali no Calvário. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo imortal, ele se tornou mortal. Sendo bendito, ele se tornou maldito. Sendo santo, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Foi isso que ele fez por mim e por você. Tudo isso por amor a você. Deus ama você. Por isso ele enviou o seu único filho, chamado Jesus Cristo, para morrer em seu favor, para morrer em seu lugar. E Jesus deu a vida dele pela sua vida. Ele morreu a sua morte para que hoje, você que me assiste, você tivesse vida e vida em abundância. Aquele que era santo, ele se fez pecado por nós. Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz. Então a cruz, ela demonstra a justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo a cruz também demonstra o amor de Deus pela humanidade. A justiça de Deus, ela diz na sua palavra que Deus não inocenta o culpado. O que significa isso? Deus abomina o pecado, ele não compactua com o pecado, porque ele é santo. Portanto, ele não podia nos levar para o céu. Por quê? Porque nós fomos concebidos em pecado. Nós estávamos perdidos em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que Jesus Cristo veio a essa terra. Jesus, ele veio pagar o preço do nosso pecado, do teu pecado, do meu pecado. A palavra de Deus diz que era necessário que alguém tratasse pelo nosso pecado. A única forma que Deus encontrou de punir o nosso pecado foi através do seu único filho, chamado Jesus Cristo. Foi através de Cristo que esse pagamento foi pago. A culpa, a sentença de morte que era contra a nossa vida foi paga pelo amor de Deus encarnado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso eu e você estamos aqui hoje, porque através de Cristo Jesus, Ele nos deu uma nova chance, Ele nos deu uma esperança, Ele nos deu uma segunda chance, uma expectativa. Foi isso que Cristo fez. Então a justiça de Deus foi paga, a ira de Deus foi totalmente fulminada na vida preciosa, no sangue precioso de Cristo Jesus, que foi derramado naquela cruz por mim e por você que me assiste nesse dia. Então a justiça de Deus foi paga, mas ao mesmo tempo o amor de Deus foi revelado por nós. Por quê? Porque Deus, o Pai, o nosso Criador, Ele entregou o seu próprio Filho por amor. Então, além da justiça, nós temos aqui também a cruz, demonstrando que o amor de Deus foi revelado à humanidade, o amor do seu Filho, Jesus Cristo, aleluia! Ele não poupou o seu próprio Filho.
Antes ele o entregou, antes ele o enviou por você. Deus ama você ao ponto de entregar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por amor a você. Ele ama a sua vida, ele quer te levar para o céu, ele quer salvar a sua alma, ele quer te levar para a vida eterna. Por isso Jesus Cristo morreu, ele morreu para te salvar. Ele derramou a sua vida em troca da sua vida. Ele pagou o preço que era para você pagar. Os pecados nos condenavam, os nossos pecados faziam com que a nossa vida estivesse perdida, mas Cristo aceitou pagar o preço por amor a você que me assiste nesse dia. Aleluia! Glória a Deus! Mas eis uma pergunta que não se deixa calar: quem levou Jesus Cristo à cruz? Quem foi o responsável por levar Jesus àquela cruz? Por que Jesus foi para a cruz? Será que foi por conta das autoridades judaicas? Será que foram os fariseus, os escribas, os saduceus que levaram Jesus para a cruz? Será que foram as autoridades romanas que levaram Jesus até a cruz? Quem que foi que levou Jesus à cruz? Será que foi a multidão que gritava incansavelmente: crucifica-o, crucifica-o? Será que a multidão era tão forte, tão poderosa para levar Jesus até aquela cruz? Quem foi o responsável? Será que foi o Sinédrio, que dizia que Jesus era blasfemo e estava conspirando contra Roma? Será que foi Pôncio Pilatos que teve o poder de levar Jesus até aquela cruz? Quem foi o responsável? Será que foi Judas Iscariotes e com um beijo traiu o Senhor, o Salvador Jesus Cristo? Quem foi o responsável de levar Jesus até aquela cruz? Eu digo para você nesse dia, nessa noite, nenhuma dessas pessoas foram os responsáveis, não. Nenhuma dessas coisas levaram Jesus até aquela cruz, não. Apenas 3 coisas foram responsáveis por levar Jesus Cristo até aquela cruz. O versículo 5 que acabamos de ler diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ou seja, fomos nós que levamos Jesus até aquela cruz. Fomos nós que levamos Jesus até a morte. Foi o nosso pecado, foi a nossa iniquidade, foi aquilo que nos fazia perdidos, foi aquilo que nos atormentava, que era uma carga pesada sobre os nossos ombros. Foram os nossos pecados que levaram Jesus até aquela cruz, que levamos Jesus para a morte. É isso que o versículo 5 está dizendo. Jesus foi o nosso substituto. Ele se substituiu em nosso favor. Ele tomou o nosso lugar. Aquela cruz do meio, aquela cruz central não era de Cristo. Ele era puro, ele era perfeito, ele era sem pecado. Era para nós estarmos aqui naquela cruz do meio. Era para nós estarmos naquela cruz central. Mas Cristo Jesus nos tirou daquela cruz e disse: eu pagarei o preço, eu vou substituir você. Mas por que, Senhor Jesus, que você vai fazer isso? Porque eu te amo, porque eu dou a minha vida em seu favor, porque eu dou a minha vida em seu lugar. Eu te amo, você não precisa fazer isso, eu vou morrer em seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que se chama Jesus Cristo, seu Filho. Isso é redenção. Aleluia! Isso é o amor de Deus. Isso é salvação. Isso é Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nós levamos Jesus até aquela cruz,
A palavra de Deus também diz no verso 10 o seguinte: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo sofrer. Deus também foi o responsável, o Pai também levou Jesus àquela cruz. Ele não só entregou o seu próprio filho, mas a Bíblia diz que ele agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, esmagá-lo naquela cruz. Por quê? Deus feriu ele com a espada da lei para satisfazer a sua ira divina que era contra a humanidade. A justiça de Deus precisava ser feita. O pecado do homem estava aniquilando a todos. Então a justiça de Deus foi ferida em Jesus Cristo. Toda a ira divina que era contra as nossas vidas caiu sobre os ombros de Jesus Cristo. Por isso Deus levou Jesus até aquela cruz, para satisfazer a sua justiça. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão, não era possível remir pecados. Por isso Cristo teve que morrer, teve que verter o seu sangue em favor de nossas vidas. Então o Pai entregou o seu próprio Filho por amor a nós. O Pai também levou Jesus àquela cruz. E a terceira coisa que levou Jesus até aquela cruz, além de nossos pecados e além de Deus Pai, a terceira coisa está no verso de número 4 que diz: certamente Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele levou sobre si, ou seja, Jesus Cristo se entregou voluntariamente, deliberadamente, por vontade própria. Jesus Cristo se entregou sem pressão, sem constrangimento. Ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa sentença de morte. Voluntariamente ele se entregou. Isso é amor. O que era perfeito, o que era santo, o que era imortal se fez carne por amor, sofreu, padeceu por amor a você que me assiste. Aleluia! Glória a Deus! Ele ama você. Ele ama você, graças a Deus. Que tipo de sofrimento então Jesus suportou naquela cruz por você? Quais foram os tipos de sofrimentos que ele teve que padecer naquela cruz? Quando se fala assim, Jesus sofreu, é muito simples essa frase, não. Quais foram as evidências que ele teve que sofrer e padecer para que eu e você hoje pudéssemos estar vivos, pudéssemos ter nascido, pudéssemos estar respirando e existindo? Quais foram os sofrimentos que Cristo Jesus teve que pagar para que eu e você pudéssemos hoje ter vida, reconciliação com Deus, salvação eterna, vida eterna nos céus para sempre com o Pai? Qual foi o sofrimento que Cristo teve que pagar? O primeiro sofrimento que ele teve que pagar está no verso de número 3, que diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus Cristo, ele foi rejeitado e desprezado por todos os homens, pela multidão que gritava: crucifica-o, pelo seu próprio povo judeu, por todos os religiosos da época, as autoridades judaicas e romanos, os seus próprios discípulos abandonaram ele, o negaram. Moralmente ele estava totalmente frustrado, amargurado. Ele sofreu, o primeiro sofrimento foi moral. O segundo sofrimento foi o espiritual, pois diz assim no verso de número 6, todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O que significa? Que o segundo sofrimento que Cristo teve naquela cruz foi espiritual.
Ele pagou os preços da humanidade. Quais eram esses preços? O pecado, o peso do pecado, a carga de iniquidade de todo o universo caiu sobre as costas de Jesus. Imagina o peso do pecado espiritual que ele teve que suportar naquela cruz. Tudo isso por amor a você. O terceiro sofrimento que Cristo teve que passar, que padecer, foi o sofrimento físico, como lemos aqui no versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus Cristo, ele foi totalmente desfigurado, ele foi torturado, ele foi cuspido, acorrentado, flagelado, ele foi esbofeteado, esbordoado, ele foi totalmente açoitado. Para você ter uma ideia como que era o chicote romano daquela época, o chicote na ponta dele tinha algumas tiras, e nessas tiras estavam ali pontas de pedaços de osso, de chumbo, de aço. Então, quando esse chicote batia na carne das costas de Jesus, e a hora que o romano levantava o chicote, a carne de Jesus era rasgada, os vasos sanguíneos eram totalmente estourados, e pedaços de carne saíam junto com o chicote que batia nas costas do puro, do perfeito, do santo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Imagina o sofrimento físico que ele teve que suportar por amor a você. Tudo isso ele padeceu por você, por mim, por nós. Ele foi golpeado em sua cabeça com caniços. Ele foi colocado ali, uma coroa totalmente de espinhos foi cravada na sua cabeça. Gotas de sangue foram derramadas ali por você, por mim. Imagina o sofrimento dele. Imagina o que ele sofreu, quanto ele padeceu fisicamente também por você e por mim. Os cravos transpassaram os seus pés e as suas mãos. Ele foi levantado no madeiro. Ele foi levantado naquela cruz. Em momento algum ele abriu a sua boca. Olha o sofrimento de Cristo por nós. A sua carne, o seu corpo foi deformado, foi contundido, foi dilacerado, foi perfurado. Uma lança atravessou o seu lado. Tudo isso por amor a você. Tudo isso porque Ele te ama, porque Ele quer salvar você, porque Ele quer te levar para o céu. Foi isso que ele fez. Ele foi ferido em todos os sentidos, até mesmo sentimentalmente. Imagina a agonia da cruz. Imagina ali a angústia que Cristo estava passando. Ele suou gotas de sangue por você. O abandono de todos contra ele, não havia mais ninguém, ele estava sozinho. O próprio pai deu as costas para ele, porque não conseguia ver o sofrimento do seu próprio filho naquela cruz, e tudo isso por amor a você. Ele sofreu em todos os sentidos, moralmente, espiritualmente, fisicamente e sentimentalmente, por amor a você. Tudo isso porque Ele te ama, Ele se importa com você. Mas como que Jesus Cristo reagiu diante daquele sofrimento? Como que Ele reagiu diante da cruz? No verso 7 diz assim, ó: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como ovelha muda foi para o matador diante dos seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. O que significa? Em nenhum momento Jesus Cristo reclamou, ele não murmurou, ele não lamentou, ele estava ali totalmente consciente do que ele estava fazendo, porque voluntariamente, deliberadamente, ele estava se entregando, ele estava entregando a sua própria vida por você. Isso é o amor de Deus. Isso indica a morte vicária, a morte substitutiva de Cristo. Ele nos substituiu, ele pagou o preço com o seu próprio sangue, que era para nós termos pago. Tudo isso por amor a você. Que recompensa que Jesus Cristo teve ao fazer isso.
Que recompensa ele teve ao ir até aquela cruz, sofrer tanto assim? Quais foram os benefícios da cruz? Quais foram os resultados daquela cruz? No verso 11 e 12 vai dizer o seguinte: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. No verso 12 diz assim: por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Glória a Deus! Então, quais foram as recompensas que ele conquistou aqui? Primeiro, ele venceu a morte de forma plena e definitiva. Ele entrou dentro da morte e matou a morte. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele tirou o poder da morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, aonde está o seu poder? Ele desafiou a morte. Ele matou a morte. Ele venceu a morte por amor a você, para te ressuscitar no último dia. Quando nós morrermos, nós não vamos ficar perdidos, não. Existe sim uma esperança. Existe sim uma salvação, existe sim uma vida eterna que Cristo Jesus fez ao derrotar a morte. Todo aquele que vive e crê em Jesus Cristo não verá a morte, mas ele vai te ressuscitar no último dia, para que você sempre possa estar com ele por toda a sua vida lá na eternidade com Deus. Aleluia! A morte era algo inevitável que teríamos que enfrentar, mas Cristo Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele sofreu em nosso favor, ele matou a morte para nos livrar da morte, aleluia, porque ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê nunca morrerá, mas viverá por toda a eternidade, glória a Deus. A segunda coisa que Jesus Cristo trouxe através dos benefícios da cruz foi a redenção de um povo para si. Ele redimiu um povo para o Deus Pai. Se Deus pudesse te salvar pelas suas obras, por sua religião, pela sua bondade, não é? Jesus jamais precisaria ter vindo. Você está entendendo? Jamais precisaria ter vindo. Se fosse pelo nosso mérito, se fosse pelas nossas obras, se fosse a religião que tivesse o poder de te salvar, Jesus jamais precisaria ter vindo. Mas não havia outro meio de Deus salvar você. Não havia outro meio de Deus nos salvar, a não ser que a justiça de Deus fosse satisfeita e a lei de Deus fosse cumprida ali em Cristo Jesus. Como nós somos pecadores, nós não podemos, não conseguimos cumprir a lei, os 10 mandamentos. Nós não conseguimos, porque somos seres humanos, somos pecadores. Por isso, a justiça de Deus foi ali satisfeita totalmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então um outro alguém precisou vir em nosso lugar e nos substituir. Ele derramou o seu sangue, ele verteu o seu próprio sangue, ele nos comprou para Deus, ele nos resgatou para Deus. Foi isso que ele fez. Ele morreu pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Foi isso que Cristo Jesus fez por mim e por você. Mas a palavra de Deus disse que quando ele morreu, nas ânsias da morte, os tentáculos da morte tentaram prender Jesus ali no túmulo, na sepultura. Foi isso que os tentáculos da morte tentaram fazer, acorrentar a Jesus.
Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, ele despedaçou essas correntes, ele fulminou essas amarras, ele arrebentou esses grilhões, e ele ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele quebrou as correntes da morte. Foi isso que ele fez, ele ressuscitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa que a cruz nos trouxe, os benefícios da cruz nos trouxeram, fomos nós. A recompensa da cruz somos nós. Glória a Deus. Deus nos perdoou, Deus nos libertou, Deus nos salvou. O sacrifício de Cristo nos resgatou. Ele sofreu por nós, ele foi ferido por nós, ele foi transpassado por nós, ele foi moído, foi esmagado, foi dilacerado por nós. Hoje somos dele, hoje pertencemos a ele, hoje ele nos comprou, ele pagou alto preço de sangue em favor das nossas vidas. A sentença de morte foi paga, a dívida de morte foi paga, a culpa pelo pecado foi paga. Jesus Cristo pagou o preço, por isso nós estamos aqui vivos na presença dele, aleluia. Através dele hoje temos a salvação, através dele hoje temos a redenção, temos a vida eterna, temos o nosso nome escrito no livro da vida, escrito no livro do céu. Então, quando você se rende a Jesus, quando você se entrega a ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você está dizendo para ele: olha, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço, Senhor, que preciso de ti, eu reconheço tudo que o Senhor fez por mim. Quando você toma essa atitude diante de Deus, quando você toma essa atitude consciente para com Deus, e ao mesmo tempo Jesus diz assim: olha, valeu a pena morrer por você, valeu a pena pagar o preço, valeu a pena verter o sangue precioso em favor da sua vida, porque você reconhece, porque você conscientemente sabe que ele pagou o preço por você. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Por isso, desista de confiar em você mesmo. Desista de confiar na sua religião. Desista de confiar em religiões, em homens, em obras. Desista disso e confie apenas no autossuficiente, autor e consumador da nossa fé, o único que pode te levar para o céu. Confie apenas em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Aleluia! Só ele é capaz de te levar para o céu. Só ele é capaz de te levar para a vida eterna. Só ele é capaz de perdoar os seus pecados. Só ele. Glórias ao nome dele, aleluia. Foi por você que ele se entregou. Foi por você que ele sofreu. Foi por você que ele padeceu. Foi por você que ele se sacrificou. Foi por você que ele se entregou. Foi por você que ele morreu. Foi por você que ele ressuscitou. Foi por você. Foi por você. Foi por você. Glórias ao nome santo e soberano de Jesus Cristo. Perceba o que Deus Pai fez ali naquele instante da cruz. Ele deixou de amparar o seu próprio Filho. Ele deixou de amparar a Jesus Cristo para amparar a você que me assiste nesse dia, nessa noite. Deus Pai, ele deixou de socorrer Jesus para socorrer as nossas vidas. Ele deixou de salvar a Jesus naquela cruz para salvar a mim e a você. Isso é amor de verdade, isso é redenção, isso é resgate, isso é salvação. O amor de Deus foi derramado em nossas vidas e esse amor se chama Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Jesus Cristo, ele pode te salvar do seu pecado.
Jesus Cristo pode te salvar da morte. Jesus Cristo pode te salvar do inferno. Ele pode te levar para o céu. É isso que Ele está dizendo aqui para você e para mim nesse dia, nessa noite. Foi por você que Ele fez tudo isso. Não foi em vão, não. Valeu a pena, porque hoje nós estamos aqui, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Mas então, o que você pode fazer nessa noite? Como que você pode reagir diante desse amor? O que você pode fazer diante disso? Como que você pode corresponder a esse amor? A palavra de Deus diz o seguinte, olha, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim viverá e não morrerá nunca, jamais, eternamente. Ele está te chamando nesse dia. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O seu nome é Jesus Cristo. Se você crer nele de todo o seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Por isso, nessa noite, eu te convido, a você que me assiste, a você que prestou atenção em todas as palavras que o Senhor está falando conosco nessa noite. Se você deseja entregar a sua vida ao Criador, se você deseja a partir dessa data firmar um compromisso com Ele, se você deseja que Ele transforme a sua vida, transforme o seu coração, passe a reinar no seu ser, se você deseja pertencer a Ele, se você deseja que Ele te salve, se você deseja que Ele te leve para o céu, se você deseja reinar com Ele por toda a eternidade, Ele está te chamando nessa noite. Se hoje Ele estiver falando ao seu coração, não endureça o seu coração não, mas abra os seus ouvidos, abra o seu coração e entregue a sua vida a Ele nesse dia, nessa noite. Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor Jesus, esse é o tempo de voltar. Ele está falando com você. É chegado o momento de você voltar a casa. Você que estava perdido, você que estava afastado, você que estava desviado, você que se encontrava longe dos caminhos do Senhor. É momento de voltar à casa do Pai. Chega de sofrer tanta coisa ruim nesse mundo afora. Chega, é momento de ser livre do pecado, do juízo, do erro, do engano. É momento de voltar para Deus. Se você se encontra também distante espiritualmente do Senhor, se você se encontra frio, gelado espiritualmente, se você não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, hoje também é momento de você se voltar para o Rei, de você se voltar para o Senhor da sua vida, de você se voltar para o seu Criador, para o seu Senhor, para o seu Salvador.